Fala galera do canal Estudo do Fim, tudo bem com vocês? Aqui é Lucas Romano, mais uma vez trazendo um vídeo relacionado à doutrina das últimas coisas, à escatologia, sobre a vinda de Jesus e dando continuidade na nossa série de estudos bíblicos da exposição do livro do Apocalipse. Se você ainda não acompanha, já se inscreve aí no nosso canal, clica no sininho para você receber a notificação dos novos vídeos que são postados periodicamente. Deixe o seu curtir para auxiliar esse projeto, fortalecer esse projeto na divulgação da Palavra de Deus. E compartilha com seus amigos também, para divulgação do canal, para promoção do canal, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus que transforma. E comenta também aí o que você achou da exposição desse estudo. Hoje nós vamos tratar a respeito de mais um ciclo, né, que tem como principal foco a vitória do bem sobre o mal, a vitória de Jesus Cristo sobre a grande prostituta, sobre a besta que sobe do mar, sobre o governo maligno desse mundo. Hoje nós vamos tratar dos capítulos de Apocalipse 17 e Apocalipse 18, né? Como a gente já viu no ciclo passado, as 7 taças da ira de Deus, Apocalipse capítulo 15 e 16. Hoje nós vamos tratar mais um ciclo, que no caso é o 5º ciclo do Apocalipse. Depois nós vamos tratar a respeito, é o 6º ciclo, né? Depois nós vamos tratar a respeito do milênio e os novos céus e nova terra onde habitam justiça. Então, hoje no capítulo 17 e 18, nós vamos ver a grande prostituta, quem é a grande prostituta, com quem a grande prostituta é aliada, a vitória de Jesus Cristo sobre a grande prostituta, o julgamento sobre a grande prostituta, né? E a queda da grande prostituta. No capítulo 19 isso entra em cena com mais, vamos dizer, o clímax, a parte mais importante do livro, a vinda de Jesus Cristo com poder e glória em Apocalipse 19. Mas hoje nós só vamos tratar sobre Apocalipse 17 e 18, a grande prostituta e a queda da grande prostituta. Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 17 e nós vamos ler o texto bíblico como de costume e nós vamos comentar o texto bíblico. Apocalipse capítulo 17, a descrição da grande meretriz. Eu vou ler na edição da Nova Almeida, da Almeida Revista e Ampliada, tá? Nessa Bíblia, essa Bíblia querida, Bíblia de Estudo de Genebra, né? Falando nisso, depois eu vou gravar mais um vídeo mais pra frente sobre as Bíblias de Estudo que eu acho muito interessante, né? A maioria das Bíblias que eu tenho foi ganhada, eu ganhei de presente e é sempre bom você ter uma boa Bíblia de Estudo para fazer pesquisas, para te auxiliar na compreensão da Palavra de Deus. Amém? Abra aí, Apocalipse capítulo 17, a descrição da grande meretriz. Verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Note, esse não essa é uma descrição daqueles 7 anjos de Apocalipse 15 e 16 que trouxeram aqueles 7 flagelos, né? Representando desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Lembrando que não é pelo motivo de tratar da primeira e segunda vinda de Cristo que a visão ela não é progressiva, ela segue uma continuidade, mas lembrando que é sempre um paralelismo, né? Trazendo sempre à tona desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, né? Com mais intensificação a respeito dos juízos de Deus, com os selos, com as trombetas, com as taças, né? Que foi o último ciclo que nós vimos. E agora essa descrição dessa mulher que vai ser representada pelos adoradores da besta, né? Que é a própria cidade de Roma, que vai ficar muito mais claro, principalmente no último verso do capítulo 17, tá? E agora esse anjo vai mostrar a grande meretriz que está sobre muitas águas. E nós sabemos que no próprio texto vai dizer essas muitas águas, como a gente viu quando foi exposto o capítulo 13, que as muitas águas, as águas agitadas, como aparece também na descrição dos 4 animais de Daniel capítulo 7, representa os povos, representa as nações. Verso 2, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Lembrando que
O Império Romano, a cidade de Roma, os adoradores da besta, né, que representam isso, sempre tiveram grande influência no mundo, ainda mais por ser a cidade que domina, no caso naquela época, né, na época do apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, né? Durante o governo de Tito Domiciano, né, por volta do ano 96 depois de Cristo, o Império Romano dominava naquela época, um império assassino, né, que matava sem nenhuma compaixão os cristãos e perseguiam aqueles que confessavam Jesus Cristo e não cultuavam o imperador, como era costume da época. Versículo 3: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Né? Descrição praticamente idêntica, né, de Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13, né? A mesma besta, sim, de 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas, que nós vimos que representa todos aqueles governos, né? Quando a gente vai lá para Daniel 7, a gente vê o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, e todos esses representando essa besta, esse império maligno, o próprio mundo, né? Com as maldades que cometem. Nós sabemos, como a gente já viu, que o mundo jaz no maligno. Paulo fala a respeito do Deus desse século, né? O príncipe que atua agora nos filhos da desobediência. Então, esse mundo está no maligno, e é a respeito dessa besta que representa esse império, na qual os adoradores da besta, a cidade de Roma está sobre ele, está montada sobre ele. E a gente vai ver que depois a besta se volta contra os adoradores da besta, porque o objetivo de Satanás, né, do império das trevas, sempre foi enganar, sempre foi matar, né, sempre foi mentir, com o objetivo de destruir, né, matar, roubar e destruir. No caso, principalmente quando Jesus dá testemunho de Satanás, ele diz que ele é mentiroso desde o princípio, né? Porque ele é o pai da mentira. Então esse é o objetivo, enganar. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Então a gente vê a luxúria, a gente vê o egoísmo, a gente vê as abominações, tudo aquilo que causa grande ira no Senhor, né? E a prostituição, que é muito relatado no Antigo Testamento como a idolatria, tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus, né? A gente vê principalmente lá em Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo vai falar como a ira de Deus se manifesta sobre todos aqueles que pecaram, no caso, como nós andávamos algum dia, segundo a concupiscência da nossa carne, dos nossos olhos, a soberba da vida, e eles fizeram, né, a glória do Deus incorruptível, transformando na glória de animais corruptíveis, né, criando ídolos, fazendo esculturas através da idolatria. Deus se ira, né, a ira de Deus se manifesta contra todas essas coisas, contra essas abominações que era muito presente no Império Romano, né, na cidade de Roma, nos adoradores da besta, que adoravam o imperador, que sacrificavam. Existia os banhos termais, né, ali na cidade de Roma, onde as pessoas viviam em orgias públicas, né? Todas essas coisas que nós sabemos que desagradam a Deus. Conforme o livro de Hebreus, a gente sabe que o matrimônio é algo consagrado ao Senhor e que nós devemos zelar por isso, tá certo? Verso de número 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, né, que agora nos é revelado. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha que incrível. Ela é descrita como essa grande cidade maligna, da qual Deus vai nos orientar no capítulo 18 para nós fugirmos. Foge, povo meu, dessa cidade, né? Foge desse mundo. É por isso que o apóstolo João deixa muito claro, né? Não amem o mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo.
porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque esse é o objetivo de Jesus. Jesus veio para nos livrar do pecado. Jesus veio para que as nossas obras más, as nossas obras das trevas, fossem reprovadas diante da luz. É por isso que todo aquele que está em Cristo, que está na luz, as suas obras são manifestas na luz, né? Nós reprovamos as obras das trevas. Nós não andamos mais segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto, né? Lembra lá em Apocalipse capítulo 6, na abertura do 5º selo, quando João vê aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo? Note, irmãos, o Apocalipse inteiro vai tratar a respeito desse período. E esse período que é como se fosse um período que aponta para o fim dos tempos, a grande perseguição, a manifestação do anticristo, quando a igreja será perseguida novamente, como foi no período do Apocalipse, no período que foi escrito esse livro por João. Então, os irmãos estavam sendo mortos, né? Perseguidos por causa daquela cidade, perseguidos por causa da palavra de Deus. E agora essa cidade, essa mulher que é representada como os adoradores da besta. Note, isso é muito importante. Assim como nós somos representados como a descendência da mulher de Apocalipse 12, que é a descendência daqueles que seguem o Cordeiro, né? Naquela mulher, há um contraste muito parecido aqui com os adoradores da besta, com essa mulher, essa grande prostituta, né? Essa diferenciação. E agora essa grande prostituta, ela está embriagada com o sangue dos santos. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Então nós vemos que a besta que era, no caso com o imperador Titus Domiciliano, com o imperador Nero César, que é a representação máxima, como a gente viu lá em Apocalipse capítulo 13, o número 666, que representa Quaisar Nero César, né? É exatamente isso. Ela era e não é, mas ela vai emergir. Então, como a gente já viu, é só uma personificação, assim como Antíoco IV Epífanes, né, lá no livro de Daniel, assim como Tito Vespasiano na destruição do templo de Jerusalém, conforme Jesus fala a respeito do abominável da desolação. Aqui também essa besta que era e não é, mas ela está para emergir do abismo e caminha para a destruição, é o anticristo. É exatamente aquele homem da iniquidade, o filho da perdição, de quem o apóstolo Paulo cita lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá certo? E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Note, lá em Apocalipse 13, nós vemos que todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, adoram a besta, né? São aqueles que recebem a marca na mão direita e na testa, né? Que agem através das suas obras e dos seus pensamentos. Então são esses também que se admirarão vendo a besta que surgirá do abismo, né? A mesma besta que é citada lá em Apocalipse capítulo 11, que persegue as 2 testemunhas, que persegue a igreja, né? Na personificação de Satanás, e elas vão se admirar. Exatamente esse império maligno, o império do mundo. Nós sabemos que a besta que surgirá, né, do abismo é uma besta que terá domínio sobre todos os povos, né? Tribos, línguas e nações, né? Então ela vai ter autoridade, e a gente vai ver a respeito desses 10 chifres, são os 10 reis, né? As suas alianças. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Eu vou ver se eu consigo colocar a moeda, uma moeda antiga do Império Romano, onde uma mulher ficava sentada sobre 7 colinas, que era a moeda do Império Romano, né? Então, a cidade que é conhecida, se você for fazer as pesquisas, a cidade que era conhecida como a cidade que estava situada em 7 montes, em 7 colinas, é a própria cidade de Roma. Então,
Isso vai ficar muito claro, principalmente também no verso 18, quando vai falar a respeito da cidade que domina. Aí a gente vê com clareza que esses são os adoradores da besta, aqueles que se prostram diante do imperador, que se prostram diante do governo, adotam o culto imperial, adotam a idolatria, as abominações, os sacrifícios, né? Tudo aquilo que a gente já viu ao longo do livro, tá certo? Dos quais caíram 5, um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Provavelmente esses imperadores, outros estudos falam, pode ser também Nabucodonosor, né, Dario, né, Alexandre o Grande, Antíoco IV Epifanes, mas o objetivo desse texto não é nós descobrirmos quem são essas pessoas, não, muito pelo contrário, é demonstrar que já surgiram pessoas na personificação do anticristo, e esse último que surgirá é o próprio homem da iniquidade. Lembre que quando os discípulos pedem sinal, né, Pedro, André, Tiago e João, quando eles estão ali com Jesus diante do Monte das Oliveiras, e eles estão olhando para o templo, e eles falam, mestre, que belas pedras, né, que belas construções, e Jesus profetizando o fim dos tempos, como se fosse um spoiler, uma prévia, falando a respeito da destruição do templo. Ele fala, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos fazem 3 perguntas. Mestre, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E o apóstolo João, e o Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito, quando sucederão essas coisas, né, dando início ao princípio das dores. E que sinal haverá da tua vinda? Jesus deixa muito claro lá em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, né? Quem lê entenda. No caso, esse abominável da desolação é essa besta que surgirá, né? Que caminha para a destruição, que vai perseguir o povo de Deus, né? Que vai, no período onde o poder do povo santo será quebrado, a igreja será perseguida, o povo de Deus será perseguido, assim como foi perseguido na época do apóstolo João, quando foi escrito esse livro. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem a autoridade como reis com a besta durante 1 hora. É por isso que a besta terá autoridade, porque ela será apoiada por outros governantes, né? Mas com objetivo maligno, com seus próprios interesses. No caso, 1 hora também é um período simbólico que representa durante um certo período de tempo, tá certo? Tem estes, verso 13, um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, né? Como a gente vê, são para o seu bel prazer, no caso, para a sua própria vontade, né? Para executar a sua ganância, para executar a sua luxúria, para ter autoridade. Por isso que a gente caminha para um governo único, né? Um só governo, né? Algo global. É por isso que é muito importante nós estarmos atentos aos sinais, né? Jesus fala, né, a respeito da figueira e as árvores, quando os seus ramos se renovam, né? Quando os ramos se renovam, quando os ramos brotam, né, e as folhas se renovam, se eu não me engano, está próximo o verão. Então, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós devemos discernir os tempos, nós devemos analisar tudo aquilo que Jesus deixou para nós, tá certo? Verso 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, né? Nós vamos ver que essa vitória do Cordeiro é relatada especificamente no capítulo 19, tá certo? Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Esse é o momento de maior prazer. Quem são os eleitos? São aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram justificados e foram glorificados, tanto os mortos como aqueles que estiverem vivos durante a segunda vinda de Cristo. E eles vencerão não pelo seu próprio poder, não pelas suas obras, mas unicamente pela graça de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que nos comprou
e nos libertou dos nossos pecados, né? E nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Falou-me ainda as águas que viste onde a meretriz está assentada. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e as consumirão no fogo. Olha que interessante, porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, e o executem a um e deem à besta o seu reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Note, o maligno se volta contra os adoradores da besta, contra todos os ímpios, contra todos aqueles que não acolheram a mensagem do evangelho, com todos aqueles que se manteram infiéis a Deus, não se arrependeram dos seus pecados. E tudo isso vai acontecer para se cumprir o propósito e a vontade soberana de Deus. Nós vemos que o objetivo do livro do Apocalipse é mostrar quem é Jesus, né? A revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos, de executar todos os planos que estão determinados para que aconteça, né? Bendito é o nome do Senhor de eternidade a eternidade. Dele é a sabedoria, dele é o poder. Ele que muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, né? Dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o oculto e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, Deus é soberano. E todas essas coisas, até mesmo o homem da iniquidade, tudo vai acontecer conforme Deus determinou, conforme o plano pré-estabelecido de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, né? E nós vimos que a grande cidade que domina sobre os reis da terra na época de João é a própria Roma. Então fica muito claro que esses adoradores da besta são a personificação daqueles que também se prostrarão diante do império maligno até os dias de hoje, né? Começando com João, mas até os dias de hoje as pessoas que ainda se curvam, mas isso se intensificará mais e claramente no fim dos tempos, mediante aquilo que antecede a segunda vinda de Cristo, que é o período conhecido como a grande tribulação, tá certo? Agora a gente vai ver o anúncio o anúncio da queda da Babilônia. Capítulo 18, verso 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Note, não é um dos 7 anjos, né, que tinham as 7 taças de Deus, né, da ira de Deus. Agora é um outro anjo também que com a sua glória ilumina a terra. Então exclamou com potente voz dizendo, ele agora dá um anúncio, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Agora note, né, a Babilônia, os adoradores da besta, todos aqueles que viveram em prol desse mundo, todos aqueles que viveram segundo os desejos da sua carne, segundo os pensamentos, fazendo a vontade da carne, os pensamentos, e eram por natureza filhos da ira de Deus, agora receberão a justa paga de Deus. Eles se tornam desolados, eles se tornam imundos, porque a ira de Deus vem sobre eles. A única forma de nós nos livrarmos da ira de Deus é através da fé em Jesus Cristo, é nos merecimentos do Filho de Deus, não há outra forma, né? Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E sobre ele permanece a ira de Deus. Porque Jesus Cristo ali na cruz do Calvário suportou toda a ira de Deus no nosso lugar. É por isso que ele é o justo e justificador de muitos. Porque ele satisfez a justiça de Deus. Os nossos pecados que mereciam condenação foram postos sobre Jesus Cristo, né, as nossas iniquidades, e agora, através dessa justiça satisfeita, Jesus Cristo pode nos justificar com a sua justiça, né? Existe um hino muito lindo que fala: a crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. Isso é muito importante.
Verso 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Olha, irmãos, isso é muito importante, nós não devemos compactuar desse mundo. A oração sacerdotal de Jesus Cristo é: não peças que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. O mal que envolve o mundo. É por isso que Romanos 12:1 fala para nós, pelas misericórdias de Deus, não nos conformarmos com esse século, apresentarmos o nosso culto racional, não entrarmos nos padrões deste mundo, não amarmos o mundo, nem as coisas que no mundo há. Nós devemos fugir da aparência do mal, de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. E agora, Jesus Cristo dá injusta paga. Eu citei, Apocalipse capítulo 6, quando o quinto selo é aberto e João vê a alma dos decapitados que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. A pergunta daquelas almas era muito específica. Até quando, ó soberano e santo, não julgas e nem vingas o nosso sangue sobre os que habitam na terra? E aí eles foram dados veste branca, e que eles aguardassem mais um pouco de tempo até que o número dos seus conservos se completasse. E agora se completou. Chegou o momento da ira de Deus, e conforme 2 Tessalonicenses 1, Jesus Cristo se manifestará com chamas de fogo, tomando vingança contra os ímpios. Aqueles que deram tribulação receberão a justa paga de tribulação também quando Jesus se manifestar nas nuvens, com poder e grande glória. E eles serão julgados com justiça. Mas nós agradecemos a Deus por meio de Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Verso 9: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canelas de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, e de escravos, e até almas humanas, o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca, jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa.
nós vemos aí a ruína de todos aqueles, como Jesus ensinou, né, que ajuntam tesouros nessa terra. Jesus ele deixa muito claro: não ajuntei tesouros, né, aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, né, mas ajuntem tesouro nos céus. Lá a traça e a ferrugem elas não consomem, os ladrões não minam e nem roubam. Nós percebemos a que ponto, né, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Os adoradores da besta, todos aqueles que se inclinam, que não se arrependem dos seus pecados, que seguem a besta, que seguem o governo maligno desse mundo, que seguem, né, o império das trevas, que não se arrependem dos seus pecados, todos esses receberão a justa paga. E principalmente, em específico, esses que perseguirão os servos de Deus, aqueles que guardam o testemunho de Jesus Cristo, os filhos de Deus, né, os descendentes da mulher, né, aqueles que têm a marca do Cordeiro nas suas testas, né, os 144.000, as duas testemunhas, todos eles. E eles exultam, né, porque Deus contra ela julgou a vossa causa, né? Não que nós desejamos o mal, mas nós nos alegramos com a justiça de Deus, né? A justiça de Deus é perfeita. Nós não nos vingaremos com a nossa própria mão. A Deus pertence a vingança, a Deus pertence a justiça. E em Deus nós confiamos que todas as coisas serão julgadas com justiça, né? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Amém? Porque eles serão fartos. A ruína de Babilônia é completa e definitiva. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será jogada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará... Hoje minha língua está travando, hein? Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Quantos, irmãos, quantos foram mortos, perseguidos por parte do Império Romano? Eram queimados, eram degolados, eram lançados em tanques de óleo fervente, né? Eram crucificados, e todos eles foram oprimidos, foram perseguidos naquilo que prefigura o fim dos tempos, que prefigura a grande perseguição, né? E a gente vai ver como tudo isso acontece, como é o julgamento dessa grande Babilônia, né? E o povo de Deus se exulta e celebra a ceia das bodas do Cordeiro conforme a vinda de Jesus. Nós vamos ver em Apocalipse 19 isso acontecendo de forma gloriosa, portentosa, visível, como é a vinda de Jesus. Jamais secreta, mas em poder e grande glória, né? Assim como um relâmpago se mostra do ocidente até o oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto os traspassar. Então, nesse vídeo a gente viu quem é a grande prostituta, né, que representa tanto Roma como os adoradores da besta, tanto no período de João, ao longo da história, e também, em específico, aqueles que se prostrarão diante da besta na manifestação do anticristo, né? E a gente viu o julgamento, que é justo e que vem da parte de Deus, que Deus julgará todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, e a orientação de Deus é que nós fujamos disso, e que nós saiamos de tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, como eu já pedi no início do vídeo, né? Deixa o seu curtir, compartilha, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, o que você achou desse vídeo, beleza? Que Deus continue te abençoando e não deixe de estudar as Escrituras. Um abração.